Olá! Vamos para mais uma leitura bíblica diária. Hoje, dia 23. Hoje, no dia 23, a gente vai ler Atos, capítulo 28, do 1 ao 15. Atos. Atos 28, do 1 ao 15. Paulo em Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus, com D minúscula, né? Diziam que era um deus. A pessoa perdeu aqui onde que estava lendo. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. E 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando, viemos a Régio. E soprando, um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Hoje é até aqui. O Atos 28, do 1 ao 15. Agora é 1 Samuel, capítulo 4 e 5. Os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro a peleja aos filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel.
E, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livres da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: Ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A arca é tomada. Ofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto à cidade toda, a cidade gritou. A anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande presa. Não. Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. A morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada,
é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Capítulo 5 agora. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E, levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas, a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel dará a volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para mim a arca do Deus de Israel, para me matarem, a mim e ao meu povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a mim, nem ao meu povo. Porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. Essa é a parte 2. Então, a parte 3 é Salmos, capítulo 52. Salmos 52. Davi prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. Masquil de Davi para o cantor Mor. Quando Doeg, o Edomeu, o anunciou a Saul, e lhe disse: Davi veio à casa de Aimeleque. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Selá. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Selá. E os justos o verão e temerão e se rirão dele. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei,
porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Então é essa a leitura de hoje, dia 23/5. Que Deus possa estar diante da nossa vida todos os dias, né? Não só hoje, mas todos os dias. Que cada dia mais a gente possa ler a palavra dele e ser guiado pelo Espírito Santo, né? Porque de nós mesmos a gente não consegue enxergar nada, não consegue entender nada. Mas cada leitura dessa a gente tem alguma coisa para aprender, para colocar em prática na vida, né? Ali, por exemplo, a luta de Paulo, ele tá indo para ser condenado, para ser morto, mas tá ali perseverante, mesmo assim pregando a palavra, mesmo assim fazendo o que ele tem que fazer, né? Não deixando as dificuldades da vida parar ele. E ali, mesmo estando como um prisioneiro, ele tá curando pessoas, orando pelas pessoas, dando dando instrução, né? Vamos com o navio aqui, vamos parar ali. Tudo pelo Espírito Santo de Deus, né? A sabedoria que ele vai tendo. Quando ele vai colocar ali, aumentar o fogo e coloca os ramos ali, né? Pelo que eu entendi, de uva, tinha uma cobra no meio, a cobra vem, pula nele, pica ele. E os caras falam, poxa, não morreu no naufrágio, em tudo aquilo que a gente passou naquele marzão, mas ele tem que morrer porque ele tá devendo, né? Então, agora, com essa picada da cobra, ele não sobrevive. O cara nem inchaço na mão ele teve. Pra glória do nome do nosso Senhor, né? Para o povo ver que esse Deus não é um Deus igual ao Deus dele, né? É o Deus dos deuses, o único Deus. E ali ele continua firme na pregação, na palavra, na busca. E é isso. E ali também em Samuel, né? Na primeira Samuel que a gente leu também, falando que o que eu penso? É esse pessoal que fica querendo enfiar nas igrejas só para atrapalhar a vida do cristão, né? Porque eles não acreditam em Deus, eles não confiam em Deus, eles não aceitam a palavra de Deus, mas quer casar na igreja, quer enfiar no meio da gente só para lacrar e quer usar as coisas de Deus de forma errada. E ele não aceita. Os filisteus pegaram a arca de Deus lá da aliança e quiseram usar para eles como um objeto da sorte, né? E não deu certo, não dá certo, não adianta. Quem não é de Deus, quem não confia em Deus, quem não usa a palavra dele como manual, não adianta ficar usando o nome dele e nem querer se enfiar ali no meio dos dele, não vai dar certo, não consegue. Para ele não serve. Ou você o serve ou não. E em Salmos, né? Salmos geralmente vem mesmo para acalentar a gente, para dar força, para dar ânimo, né? E é isso que Davi faz aqui. Então a leitura de hoje é essa. Até amanhã. Deus abençoe e bom dia. Bom dia, depende do horário que você vai assistir, né? Então até amanhã.